é feita de relacionamentos. Fomos criadas pelo nosso Deus como seres relacionáveis. Nós precisamos e necessitamos de pessoas como nosso esposo, de pessoas como amigas, filhos, pessoas que conversamos na sociedade, pessoas que nos espelhamos, pessoas que caminham ao nosso lado, pessoas que não caminham assim tão perto, mas mesmo de longe, são pessoas que nos relacionamos, porque somos seres relacionáveis. E este Salmo 109, que nós vamos refletir hoje em alguns versículos, fala do rei Davi, quando este estava sendo perseguido por uma pessoa, provavelmente, segundo a história, segundo os estudiosos, pelo rei Saul. Era um homem que era evidência na época, era um rei, e Davi, já ungido como rei, mas ainda não exercia como tal, estava ali ainda debaixo do reinado de Saul. Em muitos momentos andou perto de Saul. Em muitos momentos precisou estar longe de Saul, porque Saul o perseguia em muitas ocasiões. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos perseguidas, nos sentimos injuriadas, nos sentimos tristes, porque alguém que nos relacionamos, alguém que esteja perto, alguém que faz parte da nossa história, pode ter dito palavras que nos magoaram. E o salmista, no versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Davi, mesmo sendo perseguido por este rei, ele diz que ainda orava por este rei. Davi, ele exerceu o amor mesmo ao inimigo. Devemos proceder assim, como Jesus nos ensina: caminhar mais uma milha, dar a outra face, orar pelos que nos perseguem. Nós precisamos ter este comportamento de um amor que Jesus nos ensina. Orar por aqueles que nos deixam tristes em alguns momentos. Orar por aqueles que depositamos a nossa confiança, a nossa amizade, mas que em algum momento nos fez um certo mal. Oremos por esta pessoa. É preciso para que o nosso coração esteja livre da dor, da falta do perdão. E o salmista continua, do versículo 5 até o versículo 15, ele começa a impor ao Senhor como esses inimigos devem ser afetados. Mas não precisamos fazer isso, porque a própria iniquidade de pessoas que não caminham com Deus ou que se esqueceram de quem é Deus na vida delas, as suas próprias iniquidades farão com que tenham as suas consequências se não se arrependerem. Não coloque você sentença sobre as pessoas. Isso é com Deus, isso faz parte do caráter de Deus. Afinal, os ímpios, como diz aqui no versículo 16, diz: porquanto, se não se lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. O homem, a mulher ímpia, sem a direção de Deus, se porta desta forma. Mas no versículo 21 diz: mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Oremos: Senhor, livra-nos das más companhias, Senhor, livra-nos das malícias de outras pessoas que querem muitas vezes nos defamar, que querem nos destruir. Nos livra, Senhor, dessas pessoas. Por quê? No versículo 22, porque eu estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração.
Se você se sente dessa forma, aflita por uma ocasião, por uma situação onde alguém que você confiava, alguém que você admirava, de repente te colocou uma mágoa no coração, se coloque diante do Pai, coloque a sua situação, fale: Senhor, estou aflita, mas ore por esta pessoa. Ore para que este coração seja quebrantado pelo amor do Senhor e o seu coração seja protegido pelas emoções da falta de perdão. E o salmista fala aqui sobre o quanto ele está jejuando, o quanto ele está orando ao Senhor, até que ele se sente desfalecido fisicamente de tanto clamar. Mas muitas vezes é preciso isso, clamar, clamar e clamar, para que a situação ela seja transformada pelas mãos do Senhor. E no versículo 26 diz: ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Porque no versículo 28 diz: amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Os ímpios, eles tropeçam em suas próprias impiedades. Mas aquele que deseja e se posiciona a servir ao Senhor, a andar corretamente, a ter uma vida transformada pela palavra do Senhor, este o Senhor levantará. E por fim, você louvará o Senhor, como está no versículo 30. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Você se sente triste porque uma pessoa te entristeceu? O seu coração está magoado porque ocorreu algo com alguém que você confiava? Descanse no Senhor, clame a Ele e ore por esta pessoa. E você chegará ao tempo de louvar o nome do Senhor, porque nesta situação as mãos do Senhor estão estendidas. Então somente confie, liberte o seu coração da falta de perdão e o Senhor entrará na sua causa. Tenha certeza disso. Fique com essa palavra e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.